Senhoras e senhores, autoridades presentes, em nome da presidência da Câmara Municipal, presidente Fausto Miguel Martello, nosso boa noite, sejam todos bem-vindos. Nesta oportunidade será realizada a sessão solene do dia 16 de março de 2026, de concessão de título honorífico à cidadã guarulhense, ilustríssima senhora Maria Aparecida do Nascimento Barretos. Esta honraria foi otorgada por meio do Decreto Legislativo número 14, de 25 de setembro de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Gilvan Passos. Para presidir esta sessão, convidamos o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Gilvan Passos, uma salva de palmas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, damos por aberto a solenidade desta noite. Convidamos para compor a mesa nossa homenageada, a ilustríssima senhora Maria Aparecida do Nascimento Barretos. Uma salva de palmas. Convido nesses instantes o senhor Silvio César Dias da Silva, supervisor de ensino. A senhora Regina Fernandes, supervisora de ensino. O senhor Leonardo Hernandes Felício, coordenador geral e dirigente regional de ensino da unidade Suzano. A senhora Vera Lúcia Corriel, supervisora de ensino. Também se encontra presente a senhora Maria Rita, mãe da homenageada, que nos prestigia nessa noite. Muito obrigado. Convidamos todos os presentes que puderem para que em pé entoarem o hino nacional e o hino a Guarulhos. O
Sobre o céu desta pátria querida, mais 100 anos de luta e labor, cinge hoje o teu nome, Guarulhos, que se ergueu por seu próprio valor. Chaminés como lanças erguidas nos apontam caminho a seguir, trabalhando, vencendo empecilhos, desfrutando o pregão do porvir. Convidamos agora o senhor Alisson Pontes Barretos, filho da nossa homenageada, que irá proceder à leitura da biografia da senhora Maria Aparecida do Nascimento Barretos. Boa noite a todos. Compartilharei com vocês um pouco da biografia da minha mãe. Nascida na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, Maria Aparecida chegou a Guarulhos ainda criança, no ano de 1968, aos 6 anos de idade. Seu pai adquiriu um terreno na antiga Ingaí, no bairro Parque das Nações, região dos Pimentas. Nos primeiros anos, o bairro não dispunha de escola. Somente 2 anos depois foi fundado um grupo escolar, onde as 4 séries funcionavam juntas. Com o fechamento dessa escola, os estudantes foram encaminhados para uma unidade recém-inaugurada no Jardim Maria Dirce, hoje Escola Estadual Oswaldo Sampaio Filho, onde a Maria Aparecida cursou até o 7º ano. O acesso à escola exigia esforço diário, caminhadas superiores a 2 quilômetros sob sol ou chuva. Eram tempos de dificuldades, mas também de resistência e perseverança. Alguns anos depois, com a construção da Escola Estadual Parque das Nações, atualmente denominada Escola Estadual Antônio Viana de Souza, edificada por seu sogro, o senhor Antônio Pontes Barretos, inicia-se um período marcante de sua infância e juventude. Após concluir o antigo 8º ano, foi necessário buscar outra unidade para cursar o ensino médio. Maria Aparecida e seu irmão ingressaram na Escola do Bom Sucesso. No 2º ano, conforme a exigência da época, precisou optar por uma formação profissionalizante. Enquanto ela viajava com os avós, sua mãe enfrentou fila na Escola Estadual Dom Pedro I e realizou a sua matrícula no antigo curso normal, o magistério. Decisão que marcaria definitivamente sua trajetória. Durante os estágios, Maria Aparecida foi se apaixonando pelo magistério. No 3º ano, a então delegada do DRE Norte 4 solicitou a sua mãe, Dona Maria, servente e posteriormente merendeira de escola, que a filha assumisse como professora substituta na Escola Estadual Antônio Viana de Souza. Pouco tempo depois, o professor Áureo Alexandre, delegado de ensino, solicitou que ela fosse chamada para assumir uma sala de aula no bairro dos Pimentas, na atual Escola Estadual Bartolomeu de Castro. Era um período de grande expansão da rede escolar, marcada pela falta de professores, o que possibilitou sua inserção precoce na docência. Após a formação, atuou como professora estagiária e, com a promulgação da LDB, conseguiu a estabilidade. No ano seguinte, foi aprovada no concurso público para professora de educação básica, anos iniciais, em 1988. Paralelamente, a convite da prefeitura, passou a atuar também na rede municipal, onde permaneceu até 2005. E, nesse mesmo ano, participou de um processo seletivo na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e foi nomeada para a Diretoria de Ensino da Guarulhos Sul, onde, com trabalho coletivo, compromisso e dedicação, contribuiu para a condução da educação de uma rede composta por 88 escolas e mais de 105 mil alunos. Sua trajetória profissional
foi construída por meio de concurso público como professora, diretora de escola, com destaque para o trabalho desenvolvido na Escola Celso Piva, pautado no pertencimento, acolhimento, amor e resiliência junto às crianças e jovens do Vale dos Machados e bairros do entorno. E atualmente como supervisora de ensino, função que exerce por nomeação o cargo de coordenadora geral, dirigente regional de ensino da Unidade Regional de Ensino Guarulhos Sul há 21 anos. E ao longo deste percurso, participou de 5 processos seletivos para o cargo de dirigente regional de ensino e atuou sob a gestão de 11 secretarias estaduais de educação. E foi neste mesmo bairro que conheceu seu marido, com quem construiu sua família. E desse vínculo nasceu seu filho, Alisson Pontes, que ao lado de sua esposa Juliana e de sua linda família, lhe deu 2 netos, Miguel e Davi. A história de Maria Aparecida do Nascimento Barretos é marcada por trabalho árduo, verdade, compromisso e profundo respeito por todas as pessoas que caminharam ao seu lado. É a trajetória de alguém que compreende, vivencia e luta diariamente por uma educação pública de qualidade, humana e transformadora para as crianças e jovens de Guarulhos. Obrigado. Nesse instante, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Gilvan Passos, vice-presidente dessa Câmara, para saudar a homenageada como autor da presente propositura. Obrigado, nosso mestre de cerimônia, que também foi vereador dessa cidade, presidente da Câmara Municipal e também assumiu aqui por um período como prefeito da nossa cidade. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma alegria muito grande poder participar deste momento ímpar, esse momento que fala sobre a educação da nossa cidade, a cidade de Guarulhos. Quando pensamos nesta homenagem, primeiro nós nos lembramos da história da professora Cida, como é conhecida por todos. Antes de eu estar vereador, eu já enchi as paciências dela lá na delegacia. Cida, me ajuda. Cida, por favor. E ela, ai meu Deus, Gilvan, tá bom, eu vou ver. E quando ela não conseguia, ela terceirizava, ela pedia ajuda aos universitários e ia para a Vera. Essa não é minha, essa é da Vera. E nós íamos até lá e, da mesma forma, sempre fomos muito bem recebidos. Esse título de cidadã guarulhense, para a professora Maria Aparecida, ela divide com cada um dos senhores e senhoras, que no dia a dia estão dentro de uma escola, seja numa sala de aula, numa cozinha preparando uma merenda, sendo uma inspetora. Eu vou dizer da minha época, tá? Hoje os nomes, as nomenclaturas mudaram tudo, né? Mas estão trabalhando ali. Muitas vezes não sendo entendidos por pais, por alunos, mas isso não faz vocês desistirem. Não faz desistir, às vezes, a remuneração. Um professor, a gente sabe que tudo começa dentro de uma sala de aula. Que muitas vezes hoje querem terceirizar, Cida, a educação dos nossos filhos. E a educação dos nossos filhos é dentro de casa. Na escola eles vão aprender a ler, a escrever, a conhecer a história da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, mas muitas vezes o professor está sendo confundido, que ele também tem que dar a educação, mas a educação ela vem dentro de casa. Mas isso não faz os senhores e senhoras desistir. Pelo contrário, dá mais garra. De trabalhar com dedicação, porque eu acredito que aquele que opta
por essa profissão, ama o que faz. Porque se não amar, não vai fazer, não vai trabalhar, ainda mais nos dias de hoje. Então, essa homenagem a professora Cida está dividindo com cada um dos senhores e senhoras, porque fazem parte deste projeto, desta história que o Alisson acabou de ler e resumir. Eu me lembro do primeiro dia, em 1975, quando eu entrei na escola, ali ainda era Parque Santo Antônio, hoje é Emília Ana Antônio, ali no Parque Santo Antônio, minha primeira professora, a diretora, de onde está a professora do Emília Ana Antônio? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Quando eu estudei ali, ainda era Parque Santo Antônio, o nome da escola. Minha professora, uma japonesa, Dona Yoshiko, me lembro dela até hoje, tenho foto com ela até hoje. Claro, com a dificuldade, eu tenho 2 fotos somente. Era muito difícil comprar uma foto. E aquelas fotos que iam, tiravam preto e branco da gente, e a gente comprava, e até hoje eu guardo com muito carinho. Uma professora que, para mim, foi o início de tudo. Então, em nome desta casa, em nome de todos os vereadores e vereadoras desta casa, do nosso presidente, Martelo, sejam todos muito bem-vindos. Parabéns pelo trabalho que os senhores e senhoras realizam aqui nesta cidade. E para mim, Cida, participar, ver a senhora, sua mãe, sentada aqui, que também fez parte de uma escola, das suas irmãs, netos Miguel e Davi, que estão aqui prestigiando a avó, da sua nora, de todos os amigos e amigas que vieram aqui nesta noite te prestigiar. A cidade de Guarulhos te agradece. Te agradece pelo trabalho, pelo empenho, pelas lutas, porque talvez muitos olham para hoje, mas esquecem de onde começou, da onde tudo começou, das dificuldades que você atravessou. Mas, graças a Deus, é o seu trabalho e uma equipe que você tem, e uma família, e principalmente de uma mãe, que muitas vezes deixou de fazer algo para ela, para fazer para vocês. E hoje a senhora também colhe isso de ver a sua filha sendo homenageada nesta noite como cidadã da cidade de Guarulhos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Daremos início aos pronunciamentos. Solicitamos aos oradores a compreensão para que não extrapolem os 5 minutos. Convidamos primeiramente a senhora Gisele Rodotá, diretora escolar, para fazer uso da palavra. Boa noite, é com imensa alegria que aqui estou. E, senhoras e senhores, autoridades presentes, colegas diretores, educadores e convidados. Hoje eu tenho a honra de falar em nome de mais de 80 diretores que compõem a nossa unidade regional de ensino. Representar esse grupo, neste momento, é também representar a gratidão de toda uma comunidade educacional. O que celebramos hoje é uma trajetória marcada por compromisso, liderança e profundo respeito pela educação pública. 21 anos da professora Cida frente à nossa diretoria. Ao longo da sua caminhada, além de administrar uma estrutura educacional, construiu pontes, fortaleceu equipes e inspirou profissionais a acreditarem no poder transformador da escola. Essas observações que eu faço emergem naturalmente do esforço para estabelecer vínculos no acolhimento dos alunos, durante as visitas feitas às nossas escolas, a escutativa oferecida em cada reunião conosco ou o comprometimento aos projetos da Secretaria Estadual da Educação. Permitam-me também uma lembrança pessoal, que torna este momento ainda mais especial para mim.
Em 1995, tivemos a oportunidade de, juntas, fazer parte da primeira turma de coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino. Há 31 anos, quando ainda iniciávamos essa trajetória, já era possível perceber a seriedade, a dedicação e o compromisso com a educação que celebramos agora. Não preciso, perante tantos colegas com os quais compartilho o ofício de educadora, retomar cada um dos muitos detalhes que, inúmeras vezes, tornam a pedagogia tão desafiadora. Importante, por sua vez, é relembrar nesta ocasião que existem uma série de particularidades de nossa carreira que tornam todos esses difíceis detalhes em algo muito menos árduo. A homenagem de hoje é motivada por uma dessas particularidades: ter em nossa dirigente uma referência de equilíbrio, diálogo e visão. Receber o título de cidadã guarulhense é algo que ultrapassa a homenagem formal e simboliza o reconhecimento outorgado, em certa medida, por todos nós dessa cidade, de que sua dedicação ultrapassou cargos e funções e se transformou em contribuição real para a cidade, para suas escolas e principalmente para os nossos estudantes. Cida, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pela profissional que és e pela oportunidade de trilhar ao seu lado a minha jornada como educadora. Convidamos, nesse momento, os componentes da mesa de honra para fazer uso da palavra. Primeiramente, o senhor Silvio César Dias da Silva, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento com respeito os integrantes da mesa, as autoridades presentes, todos que nos honram com a presença nessa noite e, de forma muito especial, o nobre vereador Gilvan Passos pela iniciativa dessa justa e significativa homenagem àqueles que dedicam sua vida à nossa cidade de Guarulhos. Em especial, a nossa querida homenageada, professora Maria Aparecida do Nascimento Barreto. Confesso que hoje me faço uma pergunta difícil. Como resumir em poucos minutos uma vida inteira dedicada à educação? Não é tarefa simples. Porque se fôssemos contar toda a sua história, toda a sua luta, todas as suas conquistas, todos os impactos que causou na vida de tantas pessoas, certamente ficaríamos aqui apenas algumas horas? Não, ficaríamos dias e dias. Estamos falando de uma profissional que fez da educação não apenas uma carreira, mas uma verdadeira missão de vida. Uma educadora que sempre defendeu com firmeza e convicção uma educação pública de qualidade para todos os estudantes, sem distinção. Seja para aqueles que estudam no centro da cidade ou para aqueles que estão nas regiões mais distantes de Guarulhos. Para ela, todo estudante importa, todo sonho importa, toda escola importa. À frente da Unidade Regional de Ensino Guarulhos Sul, há mais de 2 décadas, a professora Maria Aparecida construiu uma trajetória marcada de dedicação, responsabilidade e compromisso. E pense em um instante. Quantos estudantes, direta ou indiretamente, passaram por suas mãos? Quantos sonhos foram incentivados? Quantas histórias de superação foram acompanhadas? Quantas vitórias foram celebradas?
Ao longo de sua caminhada como professora, coordenadora pedagógica, diretora de escola, supervisora de ensino e coordenadora geral, dirigente regional de ensino, ela ajudou a transformar vidas. Desde 2019, tenho a honra e o privilégio de trabalhar diretamente com a professora Maria Aparecida. E, nesse tempo, aprendi algo que talvez explique muito quem ela é. A porta da sua sala está sempre aberta. Não é apenas uma porta física, é uma porta de acolhimento, de escuta, de respeito e de humanidade. Muitas vezes chegam à unidade regional de ensino pessoas carregadas de angústias, preocupação e dificuldades. E todas são recebidas da mesma forma, com atenção, com respeito e com a verdadeira disposição de ajudar. Sempre dentro daquilo que a legislação permite. Ela busca caminhos, constrói soluções e orienta com sabedoria. Estamos falando de uma profissional que começa seu dia muito cedo e que muitas vezes só encerra suas atividades quando as escolas fecham. E olhe lá. E, mesmo assim, se surgir problemas inesperados, se uma escola precisar de apoio, se alguém precisar de orientação, lá está ela, pronta para ajudar. Porque quando se fala em educação, quando se fala em cuidar de pessoas, os olhos da professora Cida brilham. E brilham porque tudo que ela faz vem do coração. É verdade que, em alguns momentos da vida pública, a ingratidão pode aparecer. Mas quando alguém tem um coração generoso e está verdadeiramente comprometido com o bem do próximo, nada é capaz de interromper a sua missão. Sabem por quê? Porque essa é a professora Maria Aparecida. Uma mulher forte, uma educadora inspiradora, uma profissional admirável. E, acima de tudo, uma pessoa que fez da educação um instrumento de transformação de vidas. A professora Cida, na minha humilde opinião, essa homenagem não é... Perdão, professora Cida, na minha opinião, essa homenagem não é apenas merecida, ela é necessária. Porque reconhecer pessoas como a senhora é reconhecer o valor da educação, o valor do trabalho dedicado ao valor de quem escolheu viver a sociedade com amor, compromisso e responsabilidade. Receba hoje não apenas esta homenagem, mas também o respeito, a admiração e a gratidão de todos aqueles que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua trajetória. E muito obrigado por tudo que a senhora fez e continua fazendo pela educação e pela cidade de Guarulhos. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Vera Lúcia Curriel. Pessoal, boa noite com muita, mas muita alegria. Uma noite especial, uma noite diferente. E eu me emociono muito, viu, Cida? De lembrar de tantos tempos, de cada item que nós vivemos. Essa homenagem a você, nossa querida Cida Barreto. Quero agradecer imensamente a Deus por esse momento, por esse espaço, por essa hora. Quero agradecer muito a mesa, Gilvan Passos, nosso nobre vereador da cidade de Guarulhos. Obrigada por esse reconhecimento. Obrigada, Alemão, pela condução dos trabalhos. Obrigada a todos da mesa, Léo, Silvio, a Regina, a todos vocês, diretores, educadores, vices, coordenadores, supervisores, a família da Cida, muito linda, a família, né, da Cida também, o seu filho, os netos, a nora, a todos os amigos. Me deram 5 minutos para falar, e eu falei, eu acho que não vai dar, vai ser 5 horas.
Mas vamos lá, tá, Cida? Fiz com muito carinho. Hoje é um dia de grande alegria e orgulho ao homenagear essa mulher maravilhosa, profissional exemplar e agora oficialmente reconhecida pela Câmara Municipal de Guarulhos, através do nobre vereador, com o título de cidadã guarulhense. Mas, na verdade, Cida é muito mais do que guarulhense. Ela é parte viva dessa cidade, pois ama Guarulhos profundamente e dedica a sua vida com paixão àquilo que faz. Isso ela falava sempre, como que ela ama essa cidade. Minha querida amiga Cida, eu tive o privilégio de te conhecer em 1999, quando eu vim para Guarulhos. Naquele momento, ao ouvir referências tão positivas sobre você, e uma breve conversa que eu tive naquele momento, já senti a firmeza, a competência e a grande profissional que você era. Não tive dúvidas. Te designei naquele momento como diretora da Escola Estadual Celso Piva. E ela era chamada, e até hoje, como Cida Piva. De tanto carinho que ela teve pela escola, que tanto precisava dessa gestora que você é à sua altura. E ela mudou a cara da escola. É com convicção que eu disse: você será efetiva aqui. Lembra? E assim aconteceu. Você conquistou o seu espaço, passou no concurso e se efetivou. Aí, tive a honra de te dar a posse e exercício. E está registrado, tem evidência, tem provas disso. Verdade. E não parou por aí. Também declarei, e você sabe, e muita gente, que você seria supervisora efetiva. E, mais uma vez, você conquistou com mérito. E com a mesma certeza, afirmei, você ainda será dirigente regional. Hoje é coordenador geral, mas não esqueça que é sempre dirigente regional. E como sempre, você fez acontecer, tornou-se dirigente da Guarulhos Sul, com muita garra, com muita grandiosidade, alcançando com luta, competência e dedicação um dos mais altos cargos da Secretaria da Educação. Cida, não tenho palavras suficientes para expressar o quanto você é importante para Deus, para mim, para sua família, para os seus amigos e para tantos educadores que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. E hoje, celebramos também algo muito especial. Nossos 25 anos de amizade. Uma trajetória que pode ser comparada às bodas de prata. Símbolo de um vínculo precioso, resistente e cheio de brilho. A prata representa a durabilidade, a pureza e o valor de uma relação que, ao longo do tempo, só se fortalece. Nossa amizade é exatamente assim, construída com respeito, carinho, cumplicidade e lealdade. São 25 anos de histórias compartilhadas e muitas. Desafios superados, conquistas celebradas e, acima de tudo, de mãos dadas. Sem nunca soltar uma da outra. E você lembra, quando você passou mal numa reunião, estava eu lá, segurando a sua mão. E quando eu tive problemas sérios e que eu chorava, você também estendeu a sua mão. E sempre. Eu me orgulho imensamente de você e me espelho em você. E além da profissional brilhante, você é uma amiga verdadeira, presente nas horas boas e nas horas difíceis.
nos risos e nas lágrimas. Quantas histórias vivemos juntas, reuniões, conversas, apoio, cuidado. Nunca soltamos as mãos. Parabéns, minha amiga. Parabéns por mais essa conquista tão merecida. E parabéns também por nossas bodas de prata de amizade. Um laço raro, forte e eterno. Eu te amo profundamente, com todo o meu carinho e admiração e orgulho. Vera Curiel. Agora é a hora de ouvirmos as palavras do senhor Leonardo Hernandes. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a presença de todos aqui junto conosco por esse dia tão perfeito, por estarmos celebrando aí o dia da nossa professora, que eu faço questão de sempre chamar de professora. Hoje, falar da senhora é falar de uma trajetória que confunde com a própria história da educação. Há mais ou menos 21 anos à frente dessa diretoria. Ela não apenas ocupa um cargo, ela constrói caminhos, transformou realidades. E digo que ela transformou a minha. Hoje, tenho a honra de estar aqui representando os 91 dirigentes das 91 diretorias. E posso dizer, com toda certeza, que o sentimento é unânime. Gratidão. Uma palavra que a senhora usa muito. Gratidão por termos ao nosso lado uma líder como você. Nas reuniões de dirigente, sua presença nunca passa despercebida. Toda hora levanta a mão para falar. É sempre aclamada, respeitada e profundamente admirada por todos. Até nosso secretário fala: diga, Cidinha. Generosa, compartilha seu conhecimento, divide suas experiências e fortalece, com sua sabedoria, cada um que tem o privilégio de ouvi-la. Antes de vir para cá, recebi uma mensagem muito especial de um dirigente, que também esteve ao seu lado há 21 anos. O nome dele? Nivaldo. Ele me pediu que o representasse aqui, pois não poderia estar presente, mas faz questão de dizer o quanto a admira e o quanto a ama. E isso diz muito, diz sobre quem ela é, sobre os vínculos que constrói, sobre o legado humano que constrói. E, como eu disse, ela mudou também um pouco a minha vida, ela me influenciou. Eu vou contar uma história, um relato pessoal. Ela me viu crescer, pois me viu coordenador, professor especialista do currículo, só 6 meses, mas estive lá. Fui vice-diretor e seu diretor. E quando fui diretor, um dia, no estacionamento, numa visita, a senhora me parou e disse: conheça todos os espaços dessa escola. Conheça todos os cantinhos e a todos, que assim você será um gestor incrível. Aprendi essa com a senhora. E quando tive a honra de compor sua equipe da supervisão, ela fez aquilo que apenas grandes líderes fazem. Acreditou em mim. Antes mesmo de eu acreditar, porque eu participei do processo seletivo de dirigente. E muitas vezes eu achei que não ia passar.
me incentivou, me impulsionou, me mostrou que era possível ir além. Hoje estou aqui por causa dela e levo comigo não apenas ensinamentos profissionais, mas um exemplo de liderança que transforma, que inspira e que permanece. Mais do que uma dirigente, ela é referência. Mais do que uma gestora, ela é exemplo. E mais do que tudo, é uma mulher que fez e continua fazendo da educação a sua maior missão de vida. Parabéns. E agora vamos ouvir as palavras da senhora Regina Fernandes. Vocês sabem que eu amo falar, né? Dona Maria Aparecida, só por você. Porque todo mundo sabe que eu não gosto de aparecer, né, Dona Maria Aparecida? Mas eu te amo. Você sabe disso. Obrigada a todos, primeiro, né? Vamos fazer a coisa certa. O que eu vou falar de Maria Aparecida? É minha amiga, minha irmã, nas horas boas, nas horas ruins. Como disse a minha amiga, de mão dada, não é? É aquela que, às vezes, o Silvio sabe, ela quer ajudar todo mundo. E a gente fala assim para ela, não pode, não faz. E ela, mas vamos ajudar. É difícil, não é? Mas é assim. Por quê? Porque tem um coração que não cabe no corpo. Ela quer ajudar a todos. Ela quer sempre o melhor. Não só para os alunos, para os pais. Ela atende, como disse o Silvio, todo mundo. Não tem hora. Se uma escola precisa dela à meia-noite, ela vai para a escola à meia-noite, sem hora para voltar. E como já aconteceu isso? Não tem hora, não tem dia. Ela deixa de fazer as suas coisas para estar com um professor que precisa, para estar com uma diretora que chega e fala assim, eu preciso de ajuda. Não tenha dúvida, ela ajuda. Isto faz desta mulher uma mulher muito especial, que todos devem abraçar e seguir junto do jeito com os pensamentos dela, porque tudo caminha para o bem. Todos os passos dela é para o bem. É para que as coisas funcionem. Ela precisa ser dura, ela precisa ser dura. Por quê? Porque precisamos caminhar. E para caminhar, precisamos ter uma pessoa que nos lidere. E ela é a nossa liderança. Por isso eu a admiro. Ela foi e sempre será a pessoa com quem eu até brinco com ela e eu falo assim, eu não vou mais andar com você, não. Porque até os pensamentos agora já estão parecidos. Por quê? Porque eu tive uma boa professora. Onde eu estou agora, né, na supervisão, que era o meu sonho, tudo que eu sei, eu devo a ela. Eu a admiro e a amo também. Eu não preparei nada, mas estas palavras foram do coração. Vocês podem acreditar, porque eu falei para ela assim, eu não vou falar nada. Ela falou, tá bom. O Silvio falou, não vai falar não, sou eu. Eu falei, tá bom, olha aí.
mas eu amo vocês e a ela. E quem está aqui, eu tenho certeza que é muito especial para ela também. Fiquem com Deus. Tudo muito emocionante, a palavra de todos, né? Antes de nós darmos prosseguimento, quero também dizer, Vera, que foi com muita alegria que eu votei também favoravelmente ao título de cidadã guarulhense que vai ser entregue para você também aqui nessa cidade, de autoria do nosso colega vereador Daniel Alves. Claro, eu não gosto de fazer fofoca, de falar nada adiantado. Perdão, escreveram Alves aqui, mas foi do nosso colega vereador Daniel Santos. Lógico que eu, respeitando isso, eu não vou dizer nada para vocês, que vai ter esta homenagem, tá certo? Então, todo mundo não está sabendo de nada, não está sendo transmitido, vocês que estão assistindo aí na sua casa, né, apaga isso. E foi uma alegria muito grande também, viu, Vera? Poder votar favoravelmente a essa homenagem que você vai ter aqui também. Neste momento, vamos proceder à entrega do referido título de cidadã honorífica guarulhense à ilustríssima senhora Maria Aparecida do Nascimento Barretos. Antes do próximo orador, eu quero quebrar o protocolo, viu, Gilvan? Que nos últimos 20 anos, é difícil um político dessa cidade não ter lá onde está o C escrito Cida Dadré e não ter no V Vera Curriel. Então, eu tenho que falar isso aqui de todos os políticos responsáveis, né? Alguns que não ligam, né? Mas enche o saco da Cida e da Vera. Eu convido agora, para fazer uso da palavra, a mais nova cidadã guarulhense, ilustríssima senhora Maria Aparecida do Nascimento Barretos, a nossa Cida. Bom, eu nem sei como eu vou fazer isso, porque foram tantas coisas boas, né? Mas eu vou fazer como eu faço
no meu trabalho todos os dias. Agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por todas as coisas que eu vivo, por todas as coisas que eu vivi, por todas as pessoas que estão aqui, por todas as pessoas que caminharam comigo e caminham e ainda vão estar comigo até quando eu mais aqui não estiver, porque estarão no meu coração. Minha gratidão a Ele. Quero cumprimentar ao vereador, meu amigo de caminhada de mais de 20 anos, Gilvan Passos. Conheço a sua esposa, sua filha. Quantas vezes já nos sentamos para contar histórias da nossa vida, né? E sempre histórias muito boas onde Deus está presente, onde o trabalho está presente. Então, minha gratidão por você. Durante 21 anos, eu e a Vera sempre conversamos e sempre falamos, nossa, todo mundo é reconhecido em Guarulhos, menos a educação do Estado de São Paulo. Menos nós. E aí, hoje, quando eu falei, né, e eu vou ler aqui para não deixar nada de fora, eu falei logo cedo, Vera, você tem que ir, porque esse título não é só meu, é nosso. Então, em nome da Vera, cumprimento a todos os meus amigos da mesa, diretor, supervisor, professores, né? Minha querida amiga Gi, representando aqui os diretores. Alemão, que também tem a mesma caminhada comigo, como o Gilvan, né? E tantos outros. Jesus, né? Nossa, eu vou esquecer, melhor não falar, porque a minha idade já não permite. Eu vi a Maria do Carmo ali, sentada. Maria do Carmo tem uma longa história com a minha mãe, com a minha família, com a minha casa. Através da Maria do Carmo, cumprimento a todos os educadores que estão aqui, a todos os diretores que estão aqui, a todos os meus PECs, aos supervisores, a todas as pessoas que, como a Regina falou, são especiais para mim. Obrigada, Maria, por ter vindo, viu? E a todos vocês. Bom, eu vou ler para não esquecer nada, né? E eu tenho um ponto muito importante, antes de eu começar, que é a presença da minha família, que é a presença da minha sobrinha, quase minha filha, dos meus irmãos, da minha mãe. Mas, em especial, vou cumprimentar o meu irmão, que representa todos os meus irmãos. Rótenes, na época em que eu estava estudando, quantas vezes não tinha dinheiro para comprar livros, mas o meu irmão teimou com meu pai e foi trabalhar numa padaria. Aprendeu a fazer pão, bolo, carregar peso, tão pequeno, tão menino, mas me pagava os livros que eu precisava, até eu conseguir ter o dinheiro. Gratidão, meu irmão querido, gratidão a todos os meus irmãos que sempre estiveram comigo, sempre estiveram do meu lado, sempre sofreram, viveram as minhas dores e riram as minhas alegrias, festejaram. Então, vamos lá. Agradeço aos meus pais, José Olegário do Nascimento, em memória, porque meu pai já se despediu desta existência. Maria Rita do Nascimento Barretos, agradeço pelo exemplo dos dois, exemplo de ética, valores, moral e dedicação ao trabalho, que tinha uma coisa que meu pai não fazia, era faltar ao trabalho. Minha mãe amanhecia no trabalho. E quantas vezes nós, pequenos, íamos dormir e minha mãe ainda estava na sua máquina de costura. Quando nós acordávamos, minha mãe estava na máquina de costura.
E quantas vezes ela não colocou a mim e meus irmãos para cortar os fios das roupas, porque ela costurava para as lojas, né, de costura lá do Brás, do José Paulino, e a gente ficava lá. E foi ali que a minha mãe também perdeu muito da sua visão. Eu agradeço muito minha mãe. Minha mãe, que está aqui hoje, foi a grande responsável por estar nesse lugar, por ter construído toda a minha trajetória da educação paulista, sempre por meio de concurso público, ao longo de 43 anos de trabalho. Meus pais sempre nos ensinaram que, em primeiro vinha estudo e depois o trabalho. Sempre valorizaram o estudo. Queriam que fôssemos alguém. E eles falavam que só é alguém quem estuda, né? E queriam ter orgulho de todos nós, daquilo que nos tornássemos. Mas a minha mãe também era muito brava. Quantas vezes nós recebíamos aí o que merecíamos, né? Vindos de Minas para São Paulo, e aqui em Guarulhos desde 68, escolheram Guarulhos como lar. Compraram, com muito sacrifício, um terreno ali no Parque das Nações, próximo ali ao Barro dos Pimentas. Quem conhece Antônio Viana sabe. Quem conhece o Jurema sabe. E a primeira casa que nós íamos morar, naquele tempo tinha muita tempestade, a casa caiu. E aí eles precisaram alugar um espacinho perto de um cruzeiro. E minha mãe recebeu o nome de Maria do Cruzeiro, lá no Parque das Nações. Tinha 4 famílias lá, né? E nós éramos uma delas, depois do meu ex-marido, pai do meu filho, a quem eu tenho grande admiração, Carlos Pontes. A família dele foi a outra família também que viveu lá. Tanto é que o meu sogro ele edificou a escola Antônio Viana, na construção, antes dele falecer. Bom, e aí, o que aconteceu com a história da casa? Nós tivemos que começar de novo, né, mãe? Tudo de novo. Minha mãe começou a costurar para o meu pai estudar, para o meu pai se formar em mecânico de manutenção. Porque minha mãe tinha o estudo, mas o meu pai não. Eu sou a primeira filha de 8 irmãos. E juntos, nós, principalmente os mais velhos, né? A Lica acha que sofre, mas a gente já passou mais. Enfrentamos muitos desafios, o que nos tornou, cada um de nós, fortes. Venha o que vier, nós enfrentamos, não é? As memórias da infância, as brincadeiras simples, o convívio familiar, os ensinamentos do cuidado, da partilha, da responsabilidade, marcaram profundamente minha formação como ser humano. Desde muito cedo, aprendi que educar é, antes de tudo, um ato de amor e um compromisso, porque minha mãe saía para entregar costura e dizia: olhe os seus irmãos. E se os meus irmãos fizessem alguma coisa errada, apanhava os 8, ou naquela época os 6, os 7. Mas começava de mim. Sempre a primeira. E era quando ela estava mais brava, entendeu? Mas era um ato de amor, porque era um ato de cuidado, né? Desde cedo aprendemos a ter muito compromisso e cuidar uns dos outros. Aproveito para agradecer o meu filho, Alisson. Ai, gente, e também pedir perdão para ele. Me perdoa, meu filho, por tantas vezes misturar os papéis de mãe, professora, diretora e supervisora. Porque, como dirigente, ele falou: não quero.
Houve momentos em que precisei ser lembrada. Ele olhava para mim e falava: opa, eu sou seu filho, você é minha mãe, você não é minha diretora, não é? Porque, às vezes, quando ele vinha me contar uma coisa, misturava a professora, a mãe, a diretora, e eu falava: isso não pode. Tanto é que ele fala até hoje para a esposa dele: tem coisa que a minha mãe não pode saber. Não é, Ju? Bom, agradeço pela compreensão diante de tantas ausências divididas que eu tive entre estudo, trabalho, dedicação à escola e aos alunos. Agradeço também a minha nora, Juliana, linda que ali está, que me deu 2 netos lindos. Miguel, fala oi, Miguel. E o Davi, fala oi, Davi. Verdadeiros presentes de Deus que aquecem meu coração e renovam diariamente meu sentido de amor e de vida. Agradeço a minha amiga Marineusa, que está ali sentada, e eu não poderia nunca deixar de citá-la. Nós somos companheiras de estudo, de trabalho, de reflexão, de debate sobre a educação. Eram muitos momentos em que nos perdíamos nas horas. Às vezes até a gente discutia, porque cada uma tinha sua razão. Foi ela quem acreditou em mim e disse: venha ser diretora, onde eu peguei o Celso Piva, lembra? Muitas vezes mais do que eu mesma ela acreditava. E me ensinou a refletir e usar a razão, e a buscar o caminho correto, mesmo quando esse se mostrava difícil no exercício de uma gestão pública. Como diretora, ela sempre dizia: respira, pensa. E aqui estou eu. Registro meu reconhecimento imenso a uma pessoa que não está mais aqui, que se chama Carmélia do Céu Tomé Ribeiro. Ela foi minha supervisora e ela acompanhava todo o meu trabalho e acreditava nele e me incentivou a liderar pessoas e causas, porque ela também acreditava na educação de uma maneira muito especial, muito dela. Quem a conheceu profundamente não esquece o amor que ela distribuía. E ela sempre tinha como propósito de eu estar à frente desta diretoria a educação e o amor ao ser humano. Agradeço profundamente, e é com muito respeito, a toda a minha equipe da unidade regional. Estão todos aqui. Para eu falar o nome de cada um, né? Eu posso perder, já disse, minha memória não está tão assim, eu tenho que olhar, e às vezes, né, Felipe, eu fico, porque eu confundo a pessoa com o nome, mas às vezes é de propósito, só para tirar um baratinho, né, Fê? Mas foram pessoas que estiveram comigo durante todos esses anos. Foram muitas. Eu recebi muitos saberes e muitos esforços somados. Eu nunca estive só. Evito citar nomes para não cometer injustiças, mas posso afirmar com convicção: tive e tenho o privilégio de trabalhar com uma equipe comprometida, competente e inspiradora. Todos vocês são nota 1000. Sem vocês, eu não conseguiria levar esse trabalho. Dividimos tudo. Dividimos ansiedade, anseios, sonhos. E foram muitos que passaram por mim e deixaram um pedacinho de si. E eu acredito que levaram também de mim todo o carinho, amor e respeito. Estendo minha gratidão aos gestores das escolas
as suas equipes pedagógicas e as comunidades escolares, que acreditam no potencial dos professores e dos alunos, constroem diariamente a educação pública e fazem a diferença na formação cognitiva e humana dos nossos estudantes. Cada educador é, de fato, um grande herói. Sempre ouvimos na TV, ele é um herói, você é um herói. E sempre falávamos, educador é o herói, diretor é o herói. Nós que estamos ali todos os dias, ser humano com ser humano. E eu digo que a grande luta, o grande desafio nosso é transformar os seres que recebemos em verdadeiramente humanos. Lembra, Mari, quando estudávamos e falávamos sempre disso? A verdadeira educação é a que transforma os seres em humanos. Humanos não porque andamos de pé, porque respiramos, porque pensamos, mas porque sentimos. Se nós não sentirmos, que ser humano nós somos? Como podemos influenciar outro ser humano se nós não podemos sentir um pouquinho do que ele sente? Esse é o papel da educação. Transformar o ser em humano. Não poderia faltar o meu sincero agradecimento à professora Vera Lúcia Curriel, que, como vocês viram, né, ela falava assim, eu faço o seu destino, eu escolhi isso para você, né? E aí ela tem evidências mesmo, porque quando a gente ia tomar posse lá, né, ela batia foto. Naquela época era um negocinho assim que batia a foto e a foto saía e a gente balançava assim, né? E aí ela me deu posse como diretora e falou: você vai ser supervisora. Depois, como supervisora, eu e a Mari escolhemos o dia 8 de março, significativo Dia da Mulher. Então, todo Dia da Mulher, a gente fala parabéns, amiga, parabéns, porque marcamos essa data com a posse como supervisoras de ensino. E foi muito bom. Obrigada, Vera, por acreditar no meu trabalho ao longo da minha trajetória como diretora e supervisora de ensino. Agradeço especialmente pela confiança, pelo incentivo permanente e por partilhar comigo um caminhar significativo, marcado pelo seu amor, porque se tem uma mulher que ama nesse mundo é você. Pela partilha e pelo compromisso com a educação pública. Eu sempre falava: Vera, cuidado. Ai, Cidinha, mas ele é tão bom. Né? E aí eu falava: olha, mas, gente, em tudo, algumas vezes ela falava assim: bom dia, com alegria. E eu falava: alegria por quê? Não tem problema na sua diretoria? Ela sempre estava alegre, ela é sempre alegre, né? Mais do que uma liderança institucional, construímos uma relação de amizade, de respeito e parceria, que muito contribuiu para a minha formação profissional e humana. Muito obrigada, amiga. Registro ainda a minha profunda gratidão aos 11 secretários que tive à frente, ditando, caminhando, mostrando políticas públicas, com as quais tive a honra de conviver ao longo da minha trajetória. Cada um em seu tempo e contexto histórico, contribuiu para a construção e o fortalecimento da educação pública paulista. Agradeço pela confiança depositada no meu trabalho, pela oportunidade de servir a política educacional do Estado de São Paulo e por acreditarem que a educação é um caminho essencial para a transformação social. E eu sempre disse isso a sindicatos, a quem me procurava, que eu estava na educação pelos alunos, pela educação. Porque eu queria uma escola em que todos pudessem ser felizes. Porque nós, quando éramos crianças, nós só tínhamos a escola como um local
aonde a gente ia e a gente tinha tudo diferente da nossa casa. E a nossa casa era marcada por respeito e por amor. Imagina as crianças que não o têm. Agradeço a este município que tanto amo, pelo qual me orgulho profundamente de fazer parte. E a esta Casa Legislativa, por este momento tão significativo para mim e para minha família. Tenho certeza de que meus pais não imaginavam que, ao escolherem Guarulhos como lar, estariam traçando os caminhos da minha vida como educadora e agora como guarulhense. Não é, Dona Maria? Para encerrar, eu compartilho frase de um grande educador, Paulo Freire. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. E continuar nela, depois do tempo em que você já pode sair, eu digo que não é mais só coragem, né? Virou vício, virou mania, né? Contaminou o sangue da gente. E os momentos que eu sou mais feliz é os que eu vou à escola, onde eu tenho contato com os alunos. Tenho aqui uma aluna ali, linda, maravilhosa. Levanta a minha flor. Ela foi nossa representante do Grêmio regional, estadual, e ela é aluna, né, da Escola Cerqueira César até o ano passado. Olha aí, vai fazer pedagogia. Porque foi tocada por todos nós. A educação, ela não transforma o mundo, ela transforma pessoas. Pessoas em seres humanos. Além do cognitivo. E são essas pessoas que, munidas de conhecimento, de força, elas é que vão transformar o mundo. Longe de guerras, de fomes e de tudo quanto é tipo de coisas que faz sofrer o ser humano. Eu ia quebrar aqui o protocolo e acabo quebrando. Hoje nós estamos aqui e eu falei assim, Gilvan, chamei o meu grupo lá na minha sala, né, e falei assim, nossa, o que eu vou fazer? Né? E qual não foi minha surpresa? Que eles já estavam fazendo. Eles já estavam se reunindo, Kátia, Gabi, Clau, Meire, já estavam se reunindo para fazer um acolhimento a todos vocês que vieram aqui com todo carinho, e eu sei que é carinho, porque ninguém está obrigado a vir aqui, me dar esse abraço. Compartilhar comigo esse título, porque esse título não é só meu, ele é da educação, ele é nosso. E ele vai ficar na minha sala, porque ele é nosso. Porque quando qualquer um de nós for reconhecido pelo seu trabalho, todos estaremos sendo reconhecidos. E assim eu agradeço muito. E essa semana vivemos uma música, né, Léo? Que eu achei que ela é muito minha, daquilo que eu sei, do Ivan Lins. Então, daquilo que eu sei, eu não fechei os olhos, eu não tapei os ouvidos, eu usei todos os meus sentidos, eu só não lavei as mãos. E nunca lavarei as mãos diante de todos aqueles que precisam. E é por isso que eu me sinto cada vez mais limpa, cada vez mais grata, cada vez mais devedora de tudo que eu recebo. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada à minha família, minha mãe, meus irmãos, meu filho, meus netos, minha nora, meus amigos que aqui estão, amigos muito queridos,
As minhas diretoras, eu e a Gi, caminhamos, como ela disse, como coordenadoras de ensino, né? Todos os diretores que aqui estão, cada um com uma peculiaridade, cada um com um potencial. Aos funcionários da minha diretoria, que, olha, vou falar para vocês, levar não é fácil. Aos meus PECs, muito obrigada, aos supervisores, a todos, gente. Se eu deixei alguém de fora, me perdoem. Mas você está no meio, tá? Fê, Matheus, fica tranquilo. Os meus amigos que estão ali, Simone, Elaine, Ana, Rogério, não vão gritar, hein? Amo vocês. Muito obrigada a todos, de todo o meu coração. Gilvan, você me fez a pessoa completa agora. Este ano nós conseguimos o ouro. E agora, analisando cada escola, acho que muito pouca escola não conseguiu o ouro, todos conseguiram. E este ouro significa um trabalho árduo. Muitas vezes eu não tenho essa vozinha mansa. Eu reconheço. Ai, diretores, vocês ficaram vermelhos. Olha o Rogério. Rogério ficou vermelho. Não é, Pex? Eu chego lá e falo, o que é isso? Você está tão vermelho também, Pedro? O que é isso? Você ainda não ouviu nada. Mas é porque a gente está sempre procurando fazer o melhor. E se vocês tiverem o melhor, se vocês souberem como caminhar, tudo vai dar certo. Em 2015, nós fomos, né, Rosana? A Rosana presenciou, nós fomos a 9ª diretoria no resultado do IDEB. A 9ª diretoria. Tivemos, assim, um trabalho lindo, maravilhoso também, que foi construído ali com a ajuda também muito forte da Tânia, que não pôde vir. Mas ela até falou para mim que as amigas dela falavam assim, nossa, sua dirigente é louca, né? Não, olha o que vocês conquistaram. Ela falou que você não conhece como ela é louca. Então, assim, é como a Regina falou, a minha porta está aberta. Às vezes pode ser que não seja daquela forma, mas vocês sabem que têm o meu respeito por tudo que vocês fazem. Porque estar à frente de uma escola, estar à frente de uma liderança, não é fácil. Mas vocês são líderes. Muito, muito, muito obrigada. Viu? Obrigada pelo companheirismo de todos esses anos, viu? Muito obrigada. Agradecemos as palavras da Maria Aparecida, nossa Cida, e nesse momento solene, prestando uma singela homenagem. Convidamos o filho da homenageada, o senhor Alisson, juntamente com o Miguel e o Davi, netos da homenageada, para entregar as flores à senhora Maria Aparecida, simbolizando o amor, o respeito e a gratidão por sua linda trajetória. Esquecer as flores?
Calma, deixa eu me arrumar, porque eles estão atrapalhando tudo. Mais pertinho. Não tampa o azul da fita. Não tampa o azul da fita. Agora ele podia... Olha lá, ó. Você tem que sorrir, aquele sorriso que você dá para a vovó que aparece por mim. Em nome do presidente da Câmara, Fausto Miguel Martello, queremos agradecer a presença de todos e convidamos o vice-presidente do Legislativo, Gilvan Passos, para fazer o encerramento. Obrigado ao mestre de cerimônia, o sempre vereador Alemão, mas antes de fazermos o encerramento e os agradecimentos, eu gostaria de convidar a minha filha Giovana Passos e a senhora Maria Rita. Nós vamos entregar aqui, fazer uma pequena homenagem à senhora, em gratidão por toda essa história que foi resumida aqui com muita emoção, que tenho certeza que falou ao coração de muitos dos senhores e senhoras que estão sentados aqui. Muitos se lembraram da mamãe, se lembraram das dificuldades que passaram ao lado do papai, porque é a história da maioria dos brasileiros. Essa é a nossa história, e aqui está a história também da senhora Maria Rita, que conseguiu criar todos os seus filhos, filhas, com muita dedicação, ensinando o caminho certo. E hoje a senhora tem a honra de compartilhar esta alegria da sua filha, filho, das demais filhas que estão todas aqui, para dizerem: muito obrigada, mamãe. Nós te amamos por tudo que a senhora fez por nós. Parabéns. E antes também de encerrarmos, nós gostaríamos de fazer uma foto para guardar de todos. Então, a foto vai tirar daqui. Eu vou pedir para todos, por gentileza, aqueles que puderem se colocar em pé, para que a gente possa fazer uma foto de todos. E o Renan está ali te mandando um beijo, viu, Cida? O Renan está sentado ali, toda hora te mandando um beijo ali também. A Laura, parabéns, viu, Laura? Sabemos aí do seu trabalho. Então, todo mundo, vamos tirar uma foto juntos aí? Gente, essa foto daqui a pouco vai estar à disposição aí no site da Câmara. Quem quiser depois entrar e salvar a foto, pegar para vocês, vai estar à disposição. Mais uma vez eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos neste momento tão sublime, tão importante. A gente vê que todos que fizeram o pronunciamento aqui fizeram com o coração. E não existe algo melhor do que você falar com o coração, porque a gente fala a verdade, a gente toca no coração de todos. E aqui nós tivemos uma aula do que é trabalhar em prol da educação. Então, recebam
o nosso maior respeito a cada um dos senhores e senhoras, que na função que cada um exerce, que Deus continue abençoando a cada um dos senhores e senhoras, dando sabedoria, proteção, capacitando cada vez mais, para que vocês possam entregar o melhor a cada aluno, que vão fazer história, porque tudo começa dentro de uma escola. Ao Leonardo, que hoje está ali em Suzano, quando eu estava secretário de segurança aqui na cidade, houve aquela fatalidade naquela escola e nós fomos chamados para ir para lá. E quando eu cheguei, acho que depois de uns 40 minutos do acontecimento, e foi muito triste o que nós pudemos presenciar ali. Eu não quero mais presenciar uma cena daquela. A gente via merendeiras ali chorando, professores, enfim, todos os funcionários, pais de alunos no portão. Foi um momento muito difícil para toda a educação. Mas vocês superaram tudo, com amor à profissão de cada um de vocês. Em nome da cidade de Guarulhos, nós queremos agradecer todo o trabalho, todo o empenho, toda a dedicação a cada um dos senhores e senhoras. Eu disse o nome do Leonardo, porque hoje, em Suzano, não é isso? Veio aqui também nos prestigiar. Quero agradecer também a homenageada. Se dessa casa se sente honrada por ter feito essa solenidade nesta noite. E ter você como cidadã guarulhense, que você disse que não é só você. Cada um dos senhores e senhoras, daqueles que fazem parte desta história, que te ajudam ali no dia a dia do teu trabalho. Para a cidade de Guarulhos é uma honra, é uma alegria ter você como cidadã guarulhense. Quero agradecer também, mais uma vez, a todos os senhores e senhoras pela presença, a todas as autoridades aqui presentes, a Câmara Municipal, em nome do nosso presidente Martelo e de cada vereador e vereadora desta casa que votaram favoravelmente a esta homenagem. A imprensa aqui presente, muito obrigado pela presença de vocês também, a TV Câmara, que está transmitindo ao vivo esta solenidade. Quero agradecer ao cerimonial desta casa, a toda a assessoria, a todos os demais convidados que estiveram aqui nesta noite, em especial a minha filha Giovana e a meu netinho Miguel, que também é Miguel. Deus abençoe, um bom retorno a todos aos lares e que Deus possa continuar nos abençoando. Dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.